Olá, boa noite. Tudo bem? Nós estamos chegando com mais um Horizonte Esporte. Hoje, quinta-feira, muita chuva em Belo Horizonte. Os meus companheiros é porque são pedra 90. Porque o que choveu, caiu de água em BH, não foi brincadeira. Nós temos muitos assuntos a serem tratados aqui, a falar. Cruzeiro pagou, hein? Pagou o salário de todo mundo, que beleza. Só tá tudo sorrindo. O Atlético joga uma partida importantíssima na Argentina. Hoje nós vamos discutir isso aqui com o Carlos Cruz e com o meu amigo Vanderlei. Tudo isso depois da vinheta, ok? Vamos na vinheta e já voltamos. Rapaz, você vê o que é o futebol. Meu amigo, capitão Carlos Cruz, alegria mais uma vez. Boa noite, amigo. Boa noite, Vanderlei, boa noite, povo de casa, boa noite. Muito bem, meu caro Vanderlei Menezes. Grande abraço, boa noite. Boa noite, Ramon, boa noite, Carlinhos, boa noite a toda a nossa equipe, nossos telespectadores. Mais um Horizonte Esporte. Eu começo falando numa zebra desbragada da Copa. Essa Copa do Brasil é complicada. O Bahia perdeu, está fora da competição. Primeiro jogo perdeu para o River do Piauí. Tem base? É interessante, né? A Copa do Brasil, eu acho que o interessante nela são essas possibilidades de zebras, né? E é curioso porque o Bahia vem se reestruturando, né? É um clube que a cada ano está cada vez mais consolidado nesse retorno dele à Série A. E fez um campeonato brasileiro do nível médio para cima, né? Bom, a gente não esperava. Foi realmente... E contratou pelo menos 6 ou 7 jogadores aí, pelo menos uns 4 de nível A. Você vê, ele está classificado para a Sul-Americana. Sim. Por causa da comandado pelo Roger Machado, que já está com uma sequência também interessante no clube. Pois é, mas eu sinceramente, um resultado desse eu não aceito. Mas você sabe o que... Eu fico louco. O futebol é muito espetacular. Mas isso vai acontecer cada vez mais no futebol brasileiro. Por quê? Porque os clubes estão iniciando a temporada, às vezes até fazendo a estreia na Copa do Brasil. Né? 1 ou 2 jogos, está ali estreando na Copa do Brasil. E esses outros times não, começa uma pré-temporada em novembro, em outubro, e já estão treinando. Mas o problema que eu vejo aí, a diferença técnica, ela é violenta. Sim. Se comparar um Bahia com um River do Piauí, meu Deus do céu, por mais que eles tivessem 4 meses treinando e o Bahia uma semana, o Bahia... Mas aí está um especialista, um ex-profissional. Futebol é isto, né? É momento, né, Carlos? É interessante por isso. A gente fala que é oportunidade. Hoje o futebol ele tem muito mais condicionamento físico do que antigamente, né? Não olha-se muito a técnica, às vezes a competitividade, a disputa do mano a mano, elas prevalece, então acontece esses resultados. E ainda a Copa do Brasil com este formato não permite erro. É um jogo de mata. Né? Um empate elimina uma equipe. Te dá o direito de não perder, né? E pela Libertadores, o Internacional empatou com a Universidade de Chile. O resultado é até bom, porque a Universidade lá dentro é forte. O jogo de volta é dia 11 em Porto Alegre, lá foi 0-0. E o Corinthians perdeu de 1-0. Eu vi parte do jogo. Eu também assisti a esse jogo, né? O Corinthians continua com muitos problemas, né? Mas é um time que vai evoluir também. Eu não tenho dúvida. E pela Sul-Americana, o Vasco venceu o Oriente Petroleiro. O Lacerda trabalhou nesse time como treinador 2 anos. Antônio Lacerda Filho. União Petroleiro 1-0. Eu tenho até um agasalho que ele me deu de presente. Isso tem 15 anos, está lá em casa até hoje. Os times lá usam material de primeira qualidade, um negócio impressionante. 1-0. Jogo de volta será no dia 19 lá na Bolívia. Fluminense empatou com a União La Calera 1-1. Jogo de volta dia 18, 2 no Chile. Pela Copa do Brasil, o Ameriquinha conseguiu. Fez 1-0. Eu lamentei que eu não comprei o jogo, Carlinhos. Não, mas ontem não era Premier, né? Não, mas tem a Jazan que chama? Não. Essa Copa do Brasil, não. Dazan é para a Sul-Americana. Sul-Americana. Sul-Americana, essa é a Copa do Brasil. Mas ontem... o América fez 1-0 e depois... Mas não passou no Premier. Eu também tentei acompanhar e não consegui. Não passou. E o América está com esse problema. No jogo
De domingo também, o jogo dele não... De sábado, né? Sábado. O jogo também dele não passou, não. Eu li uma nota oficial do América. O América diz que é uma decisão unilateral da detentora dos direitos e que está tentando aí resolver a situação. A gente vai até daqui a pouquinho mostrar os gols. E ele agora enfrenta o Operário de Ponta Grossa. Esse Operário, eu fiz muitos jogos lá com o Atlético Paranaense. O time lá dentro é muito forte. E eles cresceram muito, eles organizaram muito. Ele enfiou 3-0 ontem, é o adversário do América. E agora é outra fase, né, Carlos? Ele ganhou de quem ontem, Operário? No Barbalha, do Ceará. 3-0. Agora a fase é diferente, né? A fase diferente. O América vai aproveitar para treinar no Clássico contra o Cruzeiro. Não, né? Não, né? Ah, é? Tá bom. Então tem o Cruzeiro antes. Vocês viram aí, né? Vocês estão me vergonha na cara. Mas teve gente ali que gostou. Sempre tem. O Boa empatou com o Vilanense de Rondônia. Gente que não gostou, não. Já mandaram recado. E vai enfrentar o São Raimundo. São Raimundo ou o Cruzeiro, porque o Cruzeiro joga com o São Raimundo. Agora, tá uma dúvida aí do jogo do Cruzeiro, se o jogo, se passar contra o Boa, se o jogo seria em Belo Horizonte ou se seria em Varginha. Não sei que confusão é essa. Pelo ranking, o Cruzeiro está... Se seguir a mesma regra, se a regra continuar na segunda temporada, o Boa joga aqui, né? Porque aí... Aliás, o Cruzeiro joga lá e joga pelo empate. É na casa do... Não, mas a segunda fase... Não tem esse, não? É mata-mata? Ainda é... Não, a segunda fase não tem negócio de empate, não. É mata-mata, velho. Então, é o que eu tô não dizendo. É dois jogos? Não tem empate. É o jogo único. Empatou 0-100 a 100, pênaltis. Ah, tá. Entendeu? É pênaltis. E estamos conversando. Esse é o critério da... Não deve ser sorteio, né, Lu? Não, acho que deve ser sorteio, então. Não sei. Ou ranking. O time melhor ranqueado, naturalmente, e o Cruzeiro é melhor. Bom, e o certo é o seguinte, nós temos clássico domingo. Porém, o Atlético tem hoje uma parada difícil, porque é difícil por jogar fora. Porque a nível técnico, a informação que temos, acho que é o 10º colocado do Campeonato Argentino, União de Santa Fé. 17º. 17º colocado. Então, naturalmente, o Atlético vai na condição, eu diria, de favorito. Ele tem que ganhar esse jogo. É obrigação dele ganhar, cara. O que você falou para o Bahia serve para o Atlético. Tecnicamente, o Atlético é uma equipe muito superior, né? E também muito mais experiente, muito mais rodada, né? E avaliando os grupos, o Atlético tem uma equipe mais mesclada, tem jogadores multicampeões, né? Que estão acostumados a competições assim, ao contrário do União, que é o segundo clube, inclusive, do país, né? Da cidade, melhor dizendo. Do país, quem diria, né? Se fosse, né? É um clube aí, porte médio para baixo, lá da Argentina. Ele é o que para o quê no futebol mineiro? Com ninguém. Não chega mais fraco? Mais fraco que o América. Ele tá bem não, abaixo. Não, América com certeza, mas é um Boa Esporte, um Tupinambás? Diria eu um Boa. Um Boa pode ser. O Tupinambás é muito ruim. O Tupinambás está muito fraco. Então, agora, assim, retornando. O treinador, gente, Carlinhos Vanderlei, ele está na dúvida entre o Edinho e o Marquinhos. Pelo amor de Deus. O cara gosta de jogador jovem. Será que ele não está vendo que o Marquinhos tem que ter uma posição nesse time? Vocês teriam dúvida entre Edinho e Marquinhos? Não, eu tenho uma dúvida. Desculpa, Carlos. Sim. Eu tenho uma dúvida. Se ele for jogar pelo lado direito, prefiro o Edinho. Agora, se ele for botar o Marquinhos do lado esquerdo, aí não, eu prefiro o Marquinhos. Olha, com sinceridade, que o caso requer, né, eu tenho uma dúvida. Por que o Atlético contratou o Edinho? O Edinho. Essa que é a minha dúvida. Por que o Edinho está no Atlético? Ele esteve aqui, né? Já esteve aqui. O Edinho é um bom jogador. Um bom jogador para disputar uma Série B, para disputar uma competição mais leve, né? Ele ainda não mostrou, nem no Fortaleza, a condição de jogar no Atlético. Esteve no Atlético e não conseguiu dar um retorno, né? Aí colocam uma prata da casa para concorrer a uma posição com jogador que já foi testado. Isso não quer dizer que... Mas ele não voltou de empréstimo, não?
Ele tá Sim, ele é do Atlético. Né? Isso não quer dizer que as portas para ele, tem contrato com o Atlético, estarão fechadas para sempre. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, no momento, o Atlético precisa valorizar mais o Marquinhos, dar a ele mais chances do que ficar tentando o Edinho. Deixa o Edinho, já contrataram, deixa o Edinho por aí, tenta emprestar de novo, dá um tempo para ele e coloca o rapaz para jogar mais vezes. Marquinhos. Vamos ouvir o que tem. O Hever deu uma entrevista hoje na Argentina, falando desse jogo. Vamos ouvir o que tem a dizer o capitão? Vamos lá. Fala, Hever. Uma expectativa muito alta, o nível de concentração também. Sabemos que podemos fazer um grande jogo. Agora é o foco total na Sul-Americana para que a gente possa sair daqui com um resultado positivo, respeitando a equipe adversária. Sabemos que o duelo entre brasileiros e argentinos é sempre muito bom, um jogo muito pegado, muito disputado, então espero que nós possamos estar aptos a esse tipo de jogo, que a competição nos pede para que a gente possa ter uma sequência boa e sair daqui com um resultado positivo. Não, tudo bem o otimismo dele. Agora, dentro daquilo que o Carlos Cruz estava falando, Vanderlei, o que me inculca é o seguinte, que um é ponta-direita, porque o Edinho é jogador da direita, ele é um ponta-direita, ele é ponta. Ele não é meia, ele é ponta-direita, até pelo tamanho dele. E o outro menino, o forte dele é o lado esquerdo, então há uma incógnita, há um confronto aí. É, o que eu disse. Se ele confronto danado de se ele for botar o Marquinhos, né? se ele for colocar o Marquinhos pela direita, aí não, infelizmente não tem nada a ver. O Marquinhos não tem cacuete para jogar ali. Não tem cancha para jogar ali. A gente já viu, de 14 jogos, 15 que ele fez já pelo campeonato, pelo Clube Atlético, os melhores jogos dele foi na atuação pelo lado esquerdo. Ele deu uma entrevista recente aqui no Horizonte Esporte que a preferência dele é lado esquerdo. Ele falou pro treinador. Sim. Agora, você viu? Em favor dos dois, tanto do Marquinho quanto do Edinho, né, é a deficiência que o Atlético tem do segundo ou do primeiro atacante, né, que joga com eles. Porque qualquer um que entra ali não resolve nada. Não adianta você ter um atleta que faz bem a lateral do campo se você não tem um bom finalizador. O Atlético não tem, há muito tempo, um bom finalizador. Bom, e é um jogo seguinte. Tecnicamente, como eu falei, é muito melhor o Atlético. Nossa Senhora, não tem comparação. Mas um empate nessa altura, por exemplo, o Atlético trazendo um empate dá para decidir em casa, ainda assim passa a ser um negócio... Principalmente com gol. Exatamente. O gol lá pesa. Porque nessa competição tem um gol. Não sei não, viu? Você vai me desculpar. Vocês falando do time desse jeito, eu ouvi alguma coisa desse time, o empate, aí você vai me desculpar, é muito pouco. Não, que é pouco, mas na pior das hipóteses, Vanderlei, o que eu quero dizer, pela competição, se ele empata para 1-1, ele está com a faca e o queijo, é só partir comer em casa, caramba. Não tem como. Mas aí ele volta com dois resultados. Rio do Piauí e Bahia, com o Atlético. Pode empatar. Hein? Poderia empatar, por exemplo, para ficar. Então ele volta com uma vitória simples ou com um empate, sem gol. Daria ele joga por dois resultados positivos, né? Pode ser um empate ou uma vitória. A vitória garante praticamente 70% de... O Estudiantes de La Plata enfiou 3 nesse time final de semana. 3-1. Ele é 17º colocado. Mas o Estudiantes não serve de parâmetro, porque é um time bom, um time forte. Esse time é forte. Mas por outro lado, ele venceu também o Argentino Júnior por 1-0. Né? Parece que ele fez. Então, assim, um jogo recente também. Então, assim, tem lá o Walter Bou, que jogou aqui no Vitória, jogador mediano. Tem Não são bobos de tudo. 2 ou 3 jogadores que são mais qualificados, né? Mas é um time que realmente não inspira confiança. Só que pega um Atlético também, em começo de temporada, atrasado, como sempre. Né? Porque parece que nós estamos falando ainda da temporada passada sobre o Atlético. É verdade. Que as coisas não acontecem. Né? É tudo muito lento. Né? As contratações estão chegando de forma lenta. Né? E demoraram a trazer o treinador. O treinador não teve ainda a condição de preparar a equipe como qualquer equipe precisa ser preparada. Então, tudo isso pesa contra o Atlético também. Né? E pode, como falou o Vanderlei aqui, quando a gente comentava o resultado do Bahia, pode acontecer. Futebol é assim.
né? A gente espera que o Atlético dê conta de, pelo menos, fazer um resultado mínimo. E outra, né? Pode acontecer porque você consegue analisar formação técnica, você consegue a maneira de jogar e tal, mas você não controla o espírito único, né? De cada um. Se aqueles 11 jogadores hoje resolverem jogar além do normal, a coisa pode complicar. E quantas vezes já se complicou? Isso. Né? E se tratando de Atlético, o torcedor vai lembrar que se complicou com o time mesmo lá da cidade, com o Colón. O Atlético foi eliminado pelo Colón, que é uma equipezinha também razoável. Não é igual o Cruzeiro Atlético. São rivais da cidade. Então, isso fica na cabeça do torcedor. Né? Qual Atlético vai jogar? Qual intensidade o Atlético vai mostrar nesse jogo? Né? O que o treinador conseguiu já preparar para a equipe em termos de formação tática, de variação de jogadas? De surpresas, né? Eu acho que não teve tempo. Você viu, o Atlético não conseguiu vencer o Coimbra. Então, o Atlético não conseguiu furar um sistema defensivo que o Coimbra montou aqui. Não só. Não deu conta. Não só deu conta de vencer, como esteve muito perto de ser derrotado. Se o goleiro não faz uma defesa naquele finalzinho lá, era derrota cravada, a defesa do goleiro do Atlético. A gente comentava semana passada justamente isso, né? Como que o Coimbra, por pouco, por muito, né? Não conseguiu anular o Atlético, né? Ele com certas determinações dos jogadores dentro de campo e com forma tática de jogar, ele anulou o time do Atlético. E o Coimbra tem muitos jogadores que foram do Atlético, foram revelados lá, estavam lá até recentemente, né? Então ele se aproveitou também desse conhecimento, né? E impôs uma situação que o Atlético não conseguiu sair dela. Daí até uma pergunta que eu faço, será que esse Coimbra é mais ou menos parelho com esse time? Ou é pior? Será que esse União é melhor que o Coimbra, um pouquinho? É mais rodado, né? O União tem mais história. O Coimbra começou recente, apesar de ser um time que foi fundado pelo meu amigo Alexandre, há muito tempo lá em Nova Lima, né? Porque o Coimbra não foi fundado pelo BMG, não. Não foi, não. Conta uma história aí que não condiz com a história que eu conheço. O Coimbra foi comprado pelo grupo do Ricardo Guimarães, do meu amigo Alexandre. Né? Mas a origem é Nova Lima. Disputou a Copa Integração por várias temporadas, né? Era uma equipe de base. Muito bem, Carlos. Então, assim, o União ele tem muito mais história do que, evidentemente, o Coimbra. Só que o Coimbra é uma equipe organizada taticamente. E taticamente, a gente conhece pouco. Eu conheço pouco do União. Eu também nada. Sei de alguns jogadores. O Cabreira, por exemplo, é um jogador que a gente conhece também, é um menino já rápido, né? E pode impor algumas situações que, se o atleta não abrir o olho, pode se complicar. Então vamos para o intervalo, porque esse assunto pode render, porque é jogo importante para o torcedor do Atlético, esse jogo de hoje, 9h30 da noite, gente. Intervalo, já voltamos, hein?